que as sombras escondem dos seres humanos? No mundo, histórias são contadas desde tempos remotos. Pessoas desaparecendo sem deixar qualquer vestígio. Mortes sendo atribuídas a ataque de animais selvagens. Casos de possessão sendo relatados por todo o globo. Criaturas sendo vistas em diversos países. Seriam apenas isso coincidências? As forças diabólicas são impiedosas. Essas forças são eternas e existem até hoje. O conto de fadas é real. O diabo existe. Deus existe. Nosso destino se resume a escolher qual decidimos seguir. Boa noite. O relato que irei contar esta noite foi me contado diversas vezes durante toda a minha vida. Quem o contava era minha mãe, Dona Francisca. Farei esse vídeo como uma forma de homenagem a ela e para passar adiante o relato que ela me contou tantas vezes. O ano era 1954. Ela tinha apenas 8 anos de idade e morava em uma cidade do interior do estado do Ceará, Iguatu. E assim ela contava. Quando eu era pequena, morávamos em um sítio em uma cidade do interior do estado do Ceará, em Iguatu. No sítio onde morávamos tinha algumas criações, como galinhas, porcos e uma vaca que meu pai tirava leite todas as manhãs. Naquela época, as pessoas não moravam muito próximas umas das outras. A casa mais próxima que tinha de onde morávamos era do tio do meu pai, seu Manuel, que nós chamávamos de tio Mané. No sítio do tio Mané, ele também tinha criações, porcos e galinhas. Ele morava naquele local sozinho, já há algum tempo, pois sua esposa já havia falecido. Sempre que podia, meu pai ia até seu sítio para visitá-lo e ver como estavam as coisas. E toda vez que ele ia, eu também ia junto para o sítio do tio Mané. Certa vez, quando fomos até lá, logo quando chegamos, reparamos que ele estava um pouco estranho, muito inquieto. Meu pai, preocupado, perguntava a ele o que estava acontecendo, mas ele só dizia: "Não é nada, é coisa da minha cabeça." Nesse dia, meu pai ajudou ele a carpir a roça de mandioca, a guardar as galinhas e a tratar dos porcos. Reparei que toda vez que ele passava por mim, me olhava com um olhar de raiva ou até mesmo ódio. Achei aquilo um pouco estranho, mas não falei nada a meu pai, porque estávamos ali no sítio e não queria que ele e meu tio brigassem. Quando estávamos indo para casa, disse a meu pai o que tinha acontecido. Falei a ele que toda vez que o tio Mané passava por mim, me olhava com raiva. Meu pai me disse para que eu não ligasse, que provavelmente ele estava com raiva de alguma coisa e não sabia separar entre família e os problemas pessoais dele. Chegando em casa, ajudei minha mãe a preparar a janta. Já era por volta de umas 5 horas da tarde. Nós jantávamos cedo. Quando tudo estava pronto, jantamos e meu pai resolveu ir até a casa de um amigo seu que ficava bem mais à frente do sítio do tio Mané. Perguntei a ele se poderia ir junto. Ele me disse que sim. Então, para que não voltássemos muito tarde, saímos rapidamente de casa para irmos até a casa desse amigo dele. No meio do caminho, passamos em frente ao sítio do tio Mané. Ele estava sentado em uma cadeira bem no alpendre da sua casa. Meu pai passou, deu com a mão para ele, em forma de cumprimento, mas ele sequer respondeu com um cumprimento para o meu pai.
Então, continuamos nossa viagem. Passado-se algum tempo, chegamos até a casa desse amigo de meu pai. Os dois sentaram no alpendre da casa e começaram a conversar. Eu fui brincar com as filhas do homem que ali morava. A esposa do dono da casa foi logo passar um café, para que meu pai e seu amigo tomassem. Para as crianças, ela serviu bolo, junto com um copo de café. Paramos um pouco as brincadeiras e fomos merendar. Depois que merendamos, voltamos a brincar novamente. Nisso, já iam dando por volta das 8 horas da noite. E meu pai disse ao amigo dele: "Olha, eu tenho que ir, porque já está ficando tarde. E estou com minha filha pequena e não quero andar com ela por essas estradas escuras a certa hora da noite." Meu pai, ele era um homem muito corajoso. Não tinha medo de quase nada, a não ser de sapo. Disso ele tinha. Meu pai, ele era um homem muito chamado pelos povos que ali moravam para ir até as fazendas ou sítios para espantar cobras dos matagais que tinham por ali, para que as cobras não comessem as suas criações. Ele tinha um livro de capa preta, que provavelmente era o livro de São Cipriano. Ele ia até esses locais, chegava próximo ao mato, abria, lia uma reza que ali tinha, e as cobras vinham até ele, e ele ia pegando uma por uma. Mas essa não é a minha história. Quando já era por volta das 8h30, meu pai pegou uma lamparina do seu amigo para alumiar um pouco a estrada para irmos para casa. E começamos a caminhar. Ele não tinha muita pressa em chegar em casa, mas também não queria ficar muito tempo ali naquelas estradas, pois ele não sabia se poderia haver alguém de tocaia para querer nos assaltar. Quando estávamos próximos ao tio Mané, meu pai reparou que ele não estava mais ali no alpendre, mas viu que sua lamparina ainda estava acesa naquele lugar. Ele me disse: "Ah, tio Mané deve ter entrado para dentro já e acabou esquecendo a lamparina. Vou lá para apagar, para não acontecer nenhum acidente." Entramos pela porteira e seguimos até a casa do tio Mané. Meu pai chegou, pegou a lamparina e apagou. Assim que ele apagou a lamparina, ele escutou um barulho vindo do galinheiro. Meu pai pensou que fosse algum animal ou alguém tentando roubar as galinhas de meu tio. Meu pai então desembaiou sua peixeira e fomos bem devagar até o canto da casa para que pudéssemos ver o galinheiro. Quando chegamos ao canto da casa, meu pai reparou que tinha alguém dentro do galinheiro, que não era um animal, mas sim um homem. Pediu para que eu esperasse ali, escondido, no canto da casa, para ele dar uma olhada um pouco melhor em uma mangueira que ficava antes de chegar no galinheiro. Ele foi e voltou bem rápido e disse: "Vamos, Nitinho", pois era assim que meu pai me chamava. "Vamos, vamos, temos que ir agora." Comecei a caminhar com meu pai o mais rápido que eu conseguia. E ele, percebendo que eu não conseguiria andar tão rápido quanto ele, me pôs em seus ombros e começou a andar mais ligeiro. Apertou o passo. Passamos pela porteira sem fazer nenhum barulho. Meu pai a fechou e começou a andar mais depressa ainda naquela estrada de chão. Perguntei a meu pai quem estava ali no galinheiro do tio Mané, tentando roubar suas galinhas. Meu pai me disse que não era ninguém tentando roubar, mas era o tio Mané que estava ali, rolando no esterco das galinhas.
Meu pai achou estranho, disse que ele talvez deveria ter ficado louco por estar morando tanto tempo sozinho, mas disse para que eu não ligasse e apertou mais ainda o passo. Enquanto andávamos naquela velocidade por aquela estrada de chão, ouvimos um uivo, como se fosse de um lobo. Mas ali naquelas redondezas não existiam lobos. Então foi quando meu pai me pegou e me colocou no colo e começou a correr o mais rápido que podia. Correu por um bom tempo sem olhar para trás. Quando decidiu olhar para trás, viu aquela criatura horrível, cheia de pelos, como se fosse um grande cão. Mas ao invés de ele andar nas 4 patas, andava somente nas 2 patas de trás. Então aquele bicho vinha no nosso encalço, e meu pai andando o mais rápido que ele podia. Já estávamos próximos da nossa casa. Meu pai gritou minha mãe, que logo abriu a porta da casa e acendeu as lamparinas do lado de fora. E pediu para que eu corresse o mais rápido que podia até entrar em casa. Corri como nunca tinha corrido antes em minha vida. Cheguei em casa, minha mãe me botou para dentro. Meu pai veio logo no meu encalço, também entrou. Assim que entramos em casa, meu pai passou a mão em uma tramela grande que tinha de madeira e escorou a porta. Foi quase de imediato. Aquela coisa que nos perseguia durante todo o trajeto, após passarmos pelo sítio de meu tio até chegarmos em casa, estava arranhando nossa porta, batendo, tentando entrar, tentando derrubar. E meu pai ali, pronto, para que se aquela coisa entrasse, ele entraria em luta com aquilo. Aquela criatura não conseguiu entrar, mas ficou rondando a nossa casa a noite toda. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. E foi assim até o dia amanhecer. Logo que amanheceu, cessaram os barulhos. Não tinha mais nada andando ao redor de nossa casa. Não tinha nada batendo em nossas portas. Quando foi por volta das 7 horas da manhã, que meu pai resolveu abrir as portas e olhar se tinha algo por ali. Mas não tinha nada. Minha mãe pegou, fez um café bem forte, deu para meu pai tomar, me colocou para dormir, pois eu estava com sono. Meu pai disse à minha mãe que iria rapidinho no sítio do meu tio Mané. Disse que precisava conversar com ele, que era algo urgente. Ele tinha que ir até lá. Então, ele pegou a estrada e seguiu rumo ao sítio do meu tio Mané. Passados algum tempo que meu pai tinha ido, lá vinha ele de volta para casa. Isso já era por volta das 11 horas da manhã. Já estava próximo ao almoço. Minha mãe já estava preocupada, pensando que tinha acontecido algo com o tio de meu pai. Quando meu pai entrou em casa, minha mãe já foi perguntando: "E aí, homem, o que aconteceu? Mané tá bem?" Foi então que meu pai contou pra gente o que tinha acontecido quando ele foi lá. Ele disse que quando chegou lá, Mané estava meio estranho novamente. Só que dessa vez ele estava bem cabisbaixo. Não queria olhar para o meu pai. E ele disse pro meu tio Mané: "Olha, sei que foi você que seguiu a gente naquele dia à noite. Você era aquele bicho. Você era o tal do lobisomem. Eu vi enquanto você rolava no esterco das galinhas. Você correu atrás de mim e da minha filha. Eu só te deixo um recado. Não quero que você chegue nem perto da minha família. Nunca mais. Se olhar estranho para minha filha, eu juro que eu te mato. Se fosse você, sairia daqui, venderia seu sítio e ia reconstruir sua vida em outro lugar." Perguntamos a ele o que meu tio tinha respondido. Meu pai disse que ele iria pensar,
porque não tinha para onde ir. Mas prometeu que nunca chegaria perto de nossa família novamente, e que nem ao menos iria olhar para mim. Quando foi por volta de umas 3:30 da tarde, vimos meu tio passando com algumas coisas, as poucas que tinha, com um carroceiro, indo sentido à capital. Daquele dia em diante, nunca mais vimos o tio de meu pai, mas nós sabíamos, pois meu pai tinha nos contado, no que ele se transformava. Ele era um lobisomem. Acreditem vocês ou não, eu sei o que vi. Eu vi aquele cachorro gigante. Meu pai viu aquele cachorro gigante. E depois disso soube que era seu tio. Depois de ter ido embora, meu pai pegou e começou a consertar a porta de casa, pois a porta estava toda arranhada e um pouco quebrada, das pancadas e dos arranhões que o tio de meu pai, que era um lobisomem, tinha feito naquela noite. Espero que ninguém nunca tenha que passar o que nós dois passamos. Eu sei que essas coisas existem. Nunca duvidei. Já tinha ouvido histórias sobre o lobisomem. Mas viver uma história dessa é outra coisa. Boa noite.